Faltam menos de 2 dias para o Natal e eu achei uma ótima oportunidade para voltar com o quadro Culinária Caseira do Luke. E a gente vai tentar aqui aprender e experimentar e ver se vai funcionar como é que faz a gemada dos Harper que aparece lá em Two and a Half Men. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke. Se você é novo por aqui, alguns meses atrás eu fazia sempre, pelo menos uma vez por mês ali, o quadro Culinária Caseira do Luke, onde eu tento reproduzir algumas comidas e alimentos, e no caso aqui vai ser uma bebida, das séries que a gente vê, nas séries que a gente gosta e tal. Eu vou tentar fazer dar certo, meus gatos estão fazendo uma bagunça aqui. E hoje eu decidi escolher a... Isso, Lucas. E hoje eu decidi, e agora foi uma revelação, hein? Tem muita gente que não sabe que meu nome é Lucas, na verdade, mas eu prefiro Luke. Nossa, derrubei açúcar, boa. E hoje eu decidi então fazer essa gemada dos Harper pra gente voltar aí com esse quadro. Se vocês gostam aqui que eu faço mais, deixa nos comentários algumas receitas aí que vocês gostam, que é tradicional de alguma série que eu posso tentar reproduzir. Hoje eu vou fazer a gemada dos Harper. O que é a gemada dos Harper? Lá em Two and a Half Men tem vários episódios de Natal, como vocês vão ver, inclusive no vídeo de depois de amanhã, na sexta-feira, vai ter uns episódios lá que eu vou recomendar pra vocês, mas existe um episódio lá na 4ª temporada, se eu não me engano é o 11º, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para confirmar para vocês, onde a Berta, que é a governanta do Charlie Harper, ela faz uma gemada de Natal para ele, que é algo tradicional lá nos Estados Unidos, para que ele possa tomar junto com uma mulher que ele tá esperando para ter um encontro lá na casa dele e tudo mais. Só que esse episódio ele é muito legal, porque começa a chegar um monte de gente na casa do Charlie, acaba virando uma festa, todo mundo começa a beber a gemada, a Berta vai lá e faz outra e tal, e mano, esse episódio é muito bom, e aí eu decidi tentar fazer, porque né, estamos em época de Natal, tá chegando, então de repente a gente pode fazer uma coisa nova para nossa ceia de Natal, porque a gemada aqui nos Estados Unidos é conhecido como eggnog, é uma coisa tradicional do Natal deles. E as nossas tradições de Natal envolvem o quê? Uva passa. Então talvez a gente esteja precisando de novas tradições, e é por isso que a gente vai arriscar isso aqui hoje. Então, o que a gente precisa para fazer essa gemada? Os ingredientes estão aqui na descrição, tá? Mas só para falar para vocês, 8 ovos que estão aqui nesse potinho. Eu tô com uma colinha aqui, porque senão eu esqueço. Inclusive meu caderninho da Warner. 8 ovos, 200 gramas de açúcar branco refinado. Precisamos também de uma colher de chá de noz moscada, que é incrivelmente difícil de encontrar, pelo menos pra mim, porque eu nunca tinha visto. Já ouvi falar, mas nunca tinha visto. E aqui que tem um negócio. Tem várias receitas diferentes que você pode encontrar por aí de gemada, né, que é o eggnog lá nos Estados Unidos. Só que eu encontrei um site que falava especificamente de Two and a Half Men. Óbvio que não tem como ter pego essa receita específica, mas como era um site que trazia os ingredientes e o modo de preparo com uma página toda voltada a esse episódio de Two and a Half Men, então eu decidi seguir essa receita. E nessa receita está escrito que precisa de 150 ml de brandy, que eu pesquisei muito, e se eu não estiver errado é conhaque, é só um outro nome para conhaque. Se eu estiver errado, vocês me coloquem nos comentários. Porém, essa receita também pede 150 ml de rum, que eu comprei aqui. E aí eu acho que ia ficar tipo 300 ml de álcool, ia ficar muita coisa. E eu ia acabar gastando mais dinheiro também. Então eu decidi não comprar conhaque, comprei só rum. Então na minha receita eu vou colocar só rum. Mas aí, se eu ver que ficou meio fraquinha, uma próxima vez eu tento fazer com o conhaque também. Por enquanto, então, essa é a única ingrediente aí que a gente não vai colocar. Continuando, então, 150 ml de rum. Tem um copinho aqui de medidas pra gente medir na hora. 700 ml de leite integral, que eu tive que comprar uma caixa porque eu só bebo leite desnatado em casa. 500 ml de creme de leite fresco, que é esse daqui. Não é o creme de leite comum, tá, gente? Isso aqui é muito importante ressaltar pra vocês. Creme de leite fresco, ele normalmente fica na geladeira, não fica lá junto com leite condensado, etc. E ele tem um teor de gordura muito maior do que o creme de leite normal. Se eu não me engano, o creme de leite normal é entre 10% e 15%, acho que até menos. O creme de leite fresco, ele tem entre 35% e 40% de gordura. É muito mais. Deixa eu ver se eu encontro aqui quanto que esse daqui tem. Ó, esse aqui tem 35% de gordura, então é nessa faixa mesmo. Dependendo da marca, pode ser que tenha um pouquinho mais. E aí ele tem que manter na geladeira, e uma vez que estiver aberto, tem que consumir até 3 dias. Ele costuma ser consumido para fazer chantilly, por exemplo. Se você bater bem, não sei se precisa de mais alguma coisa, mas eu sei que com ele você faz chantilly. Continuando então, para fechar, a gente pode usar também uma colher de sopa de essência de baunilha. Esse estava como opcional, mas como eu tinha aqui em casa, então a gente vai colocar. E aí basicamente coloca no negócio e vai batendo. Coloca um ingrediente por vez e vai batendo, vai batendo, vai batendo. Aí tem um porém também. Nessa receita fala que depois que terminou tudo, que pode ficar na geladeira por até 2 dias. E é aí que ficou um mistério pra mim, porque eu não sei se tem que ficar na geladeira por 2 dias e só depois servir, ou se eu posso fazer, já servir na hora e pode ser consumido em até 2 dias. Eu acho que isso é mais provável, porque, mano,
mano, creme de leite realmente estraga muito rápido. Então eu acho que é essa pegada mesmo. Faz, já toma e pode deixar na geladeira por até 2 dias pra poder consumir. Passou disso, acho que já não fica mais legal. Então, vamos tentar, né? Aí fala pra pegar um pote grande, esse é o maior pote que eu tinha pra bater, não sei nem se vai dar certo, porque isso aqui é de negócio de secar salada, mas vai ser aqui mesmo. Aí tem ralador, tem fouet e tem minha xícara que eu vou tomar depois do Central Perk, óbvio que eu tenho que usar ela. Vamos seguir então? Vamos seguir. Ah, noz moscada. O ideal também é que seja sólida, né, pra ralar na hora. Tava escrito que talvez fique um gostinho um pouco melhor. Eu já tinha um pouquinho de pozinho aqui, eu não tinha não, na verdade eu peguei com a minha irmã. E aí tem um pedacinho aqui que eu vou tentar ralar, se não for suficiente eu uso o resto do pozinho que tem aqui. Mas como é só uma colher de chá, que é essa aqui, eu não sei, essa aqui, a menorzinha de café, né? Então como é só uma colher dessa, talvez dê. E de vez em quando vocês vão ficar ouvindo um barulhinho que vocês ouviram agora, se deu pra ouvir, não sei se deu, que é os gatos correndo pra lá e pra cá, porque eles adoram fazer isso. Dá pra sossegar? Tô trabalhando, senão eu não compro a comida de vocês. Vamos seguir então. Começando, a gente quebra todos os ovos. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou falando os ingredientes pra vocês, a gente põe e bate, bate, bate até ficar bom, meio homogêneo ali. Aí depois põe outro ingrediente, aí bate, 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 bate até ficar bem misturado. Depois, e aí assim vai indo até o final da receita. Eu vou fazer bosta. Vocês querem apostar quanto que eu vou fazer meleca até o final desse vídeo? Já derrubei açúcar. Não dá pra ver, não sei se dá pra vocês verem daí. Mas vou tentar quebrar aqui dentro. Como é que eu vou quebrar isso aqui? Aqui. Pronto, resolvido. Isso. Isso. Já comecei fazendo caca, mas tá bom. Não derrubei casca. Faltam 7. Enquanto eu faço meleca aqui, eu preciso dar um aviso muito importante, mas muito importante mesmo. Como vocês viram nas ingredientes aí, vai bebida alcoólica. Ah, inclusive, vocês estão vendo um monte de marca aqui, porque caguei. Mostro mesmo. Aqui, ó, Cepera ou Cepera, sei lá. Porque não estou sendo patrocinado por ninguém e esse canal nem é de culinária, então dificilmente eu vou ser patrocinado. Mas se alguém quiser aí, alguém tiver alguma marca de comida e quiser me patrocinar, estou disponível. Mas não era isso que eu queria falar, não. Eu queria falar que vai bebida alcoólica, então se você é menor de 18 anos, não faça. Se alguém fizer, não beba, tá? Seja responsável, por favor. Se você é maior de 18 anos, fica à vontade. Agora, se você é menor de 18 anos e quer experimentar qual que é o gosto de uma gemada, existem receitas por aí que você pode fazer sem álcool. Eu não sei se é só tirar o rum e ficar tudo bem ou se precisa ser substituído por alguma coisa. Então se você quiser procurar uma receita por aí para fazer sem álcool, você pode também, mas aí pede ajuda de algum responsável, pai, mãe, ou vó, ou tio, alguém aí que estiver por perto, porque usa ralador. Isso aqui pra ralar o dedo, mano, é até 10 segundos de distração, acho que nem isso. Então, aviso dado, menor de 18 anos, não façam isso e não consumam, por favor. Quer dizer, se quiser fazer, faz, mas não beba. Eu acho que fazer não tem problema, né? Beber tem. Então vamos continuar aqui. Meu Deus do céu, sou um desastre na cozinha. Adivinha quem tá derrubando casquinha no meio do ovo, em todo ovo que quebra. Não é possível. Agora eu vou fazer uma pausa aqui pra lavar a mão, porque eu sou fresco, não posso ficar com coisada assim. Bom, gente, agora uma pequena pausinha aqui nesse vídeo, porque eu quero pedir desculpa pra vocês. Daqui pra frente a qualidade do vídeo vai cair muito, só da imagem, do áudio não, o áudio continua ok. Mas o que aconteceu? Eu, por conta de vários imprevistos que eu tive no dia que eu tava gravando, que foi domingo passado agora, dessa semana, eu não consegui carregar o suficiente meu celular, porque eu gravo todos os meus vídeos com o meu celular. E aí eu comecei a ficar preocupado com ele descarregar no meio da gravação. Então eu aproveitei que eu já tinha levantado pra lavar a mão, pra dar uma olhadinha na bateria pra conferir, pra ver se estava tudo ok. Só que nessa que eu fui mexer no celular, dá até pra ver aí o momento que eu fui fazer isso, na hora que eu toquei na tela do celular pra baixar a barrinha de notificação pra ver a bateria, ele acabou tocando na tela da câmera e acabou reajustando o foco, que na verdade desajustou, né? Não reajustou, e eu não percebi, porque quando eu voltei pra gravar, apesar de ter um espelho, eu gravo com a câmera traseira, e aí o celular fica virado de costas pra mim, e eu deixo um espelho atrás do celular para eu poder ver a imagem ali, caso o celular descarregue, ou caso algum aplicativo abra, ou alguém me ligue e pare a gravação, então eu preciso saber que a gravação parou. Só que esse espelho não foi o suficiente para eu ver que o vídeo ficou desfocado, porque eu tô sem óculos, eu não consigo ver com detalhes, eu consigo ver uma silhueta ali só de longe. E aí eu não percebi que o vídeo desfocou, eu não tinha ninguém comigo ali que pudesse me avisar, e por isso daqui até o final do vídeo ficou desfocado e eu vou pedir desculpa para vocês. E por que eu decidi postar o vídeo mesmo assim?
Eu tinha 3 opções. A primeira opção era não postar mais o vídeo, né, esquecer e cancelar esse vídeo, e aí acabaria ficando sem vídeo, porque eu não tinha um vídeo backup para colocar nessa quarta-feira que você está assistindo esse vídeo. A segunda opção seria regravar o vídeo, só que não ficaria tão natural, não ficaria tão legal, porque eu já ia saber o gosto, eu não ia cometer os mesmos erros que eu cometi nesse vídeo, então não ia ficar tão natural. E não é um canal de receitas aqui, eu gosto que seja espontâneo, que vocês vejam os erros que eu cometo, que o vídeo fique de certa forma engraçado, né, que as coisas fiquem realmente naturais. Então se eu regravasse não seria tão natural, por isso que eu decidi não regravar. E a minha terceira opção seria postar dessa mesma forma e explicar pra vocês o que aconteceu, e eu acabei optando por isso. Então eu conto com vocês, assista esse vídeo até o final, mesmo a imagem estando um pouquinho ruim, eu acho que vai dar pra entender tudo, o áudio tá muito legal, tem participação da Bia, e mesmo com um vídeo ruim, eu conto com vocês, sabe por quê? Porque vocês estão junto comigo nos vídeos bons, e a nossa relação tem que ser tipo casamento, a gente tá junto nos vídeos bons e nos vídeos ruins. Então se você é muito fã do canal, você vai ficar comigo até o final, mesmo com a qualidade do vídeo estando ruim. Dessa vez eu prometo que os próximos estarão com uma qualidade melhor. Vou contar com você, hein? Assiste até o final, me fala o que você achou e agora vamos voltar pro vídeo. Voltei então. Bom, vamos lá, o que a gente aprendeu com isso aqui? Quebrem os ovos antes, tá? Não façam isso na mesa. Eu sou um bom cozinheiro, gente, eu prometo pra vocês, é sério. Perguntem pra Bia, se vocês estiverem na dúvida. Vai lá perguntar, vai lá no Instagram dela, @mariapontilhada, já pede sua camiseta bordada e aí pergunta, o Lucas sabe cozinhar? Ela vai responder que sim, eu sei, é sério. Mas é porque aqui, mano, é muito... Com ovo eu sempre tive problema, então já começo por aí. Mas na pia eu consigo, eu dou uma quebradinha ali, pá, de vez em quando acaba caindo um pedacinho. Mas aqui, mano, tava muito difícil, velho. Então deu essas bosta aí. Minha mão tá limpa, tá? Então não tem problema. E também só eu que vou beber, a Bia falou que não vai beber. Mas aí, tem também um negócio que eu acabei de lembrar. Vou batendo aqui, eu vou falando com vocês. Eu vi um site de uma galera que é brasileira que começaram com essa tradição também. Eles falaram que já tem uns 5 anos, pelo menos foi o que eu li no blog. Já tem 5 anos que eles fazem isso e tal. Só que a primeira vez que eles fizeram exatamente o que eu tô fazendo aqui agora. Com os ovos, tudo cru. Só que eles falaram que todo mundo passou mal, porque o ovo cru e tal não caiu muito bem no estômago. E aí eles começaram a fazer sempre com ovo cozido. Eu achei muito estranho, cara. Você cozinhar o ovo, depois você colocar pra bater, eu não consegui colocar isso na minha cabeça. Então... eu tô seguindo a receita que eu peguei. A maioria de todas as receitas só fala ovo, nenhum fala ovo cozido. Então eu vou tentar. Se eu passar mal, eu aviso vocês lá no Instagram. Vamos lá. Bom, ovos batidos. Nossa, melequei o caderno. Ovos batidos. Se vocês forem fazer aí essa receita que eu tô fazendo, sigam na ordem que eu vou colocando aqui, tá? Pelo menos era isso que estava na receita. Era pra colocar na ordem que tava lá na receita e a ordem que eu vou colocar aqui é a ordem que vocês vão colocar aí também. Porque aí vocês fazem outra ordem, não dá certo, eu falo, o Luke fez a receita errada. Não, eu fiz certo e vocês sigam o que eu tô fazendo. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Sabe quem tem essa mania? A Bia. Ela tem mania de não seguir a receita. Ela sempre, vou fazer aqui no olho, aí não mede as coisas, aí dá errado. Aí depois ela acha que é a receita que tá errada. Mentira. Oi! Eu não sabia que você estava ouvindo, achei que você estava no quarto. Droga. Desculpa, amor, mas é verdade, você sabe. Não é fácil direitinho, mas tem que tudo errado porque coloca uma quantidade enorme. Mas a Bia é uma das melhores cozinheiras que eu conheço. Tanto pra comida quanto pra sobremesa. E eu não tô falando isso só porque ela tá me ouvindo, não, é verdade. Não vão ter, mas quem conhece pessoalmente pode confirmar. Bom, já bati demais o ovo aqui. O que eu tenho que colocar agora? O açúcar. 200 gramas de açúcar branco refinado. Posso pôr açúcar mascavo? Não sei, gente. Essa receita não é minha. Se vocês quiserem pôr, vocês põem. Eu tava pedindo na receita açúcar branco e é esse que eu estou colocando aqui agora. É estranho porque é basicamente leite, ovo e rum. E creme de leite. E tipo, não assa, não faz nada. Então é estranho pra mim. Será que vai ficar bom, velho? Você acha que vai ficar bom, amor? Bom, pra quem gosta de beber tão forte, eu nem sei qual que é o cheiro que rum tem. Eu acho que eu já bebi Bacardi, mas acho que é aquelas Big Apple que eu bebi, que tem outro gosto. Ou foi a de limão, que já é meio que pronto pra fazer margarita, esses negócios. Não que eu tenha bebido margarita, mas essas outras são saborizadas. Esse rum acho que é o mais tradicional, não sei se dá pra beber direto. Dá pra fazer na batedeira isso aqui? Talvez dê. Eu devia ter feito essa opção? Talvez eu devia, porque meu braço já tá cansado e eu só pus 2 ingredientes até agora. Próximo ingrediente, noz moscada e baunilha. Vou pôr a baunilha primeiro, que é mais fácil, uma colher de sopa. A colher de sopa é a maior que tem. E agora, noz moscada. Esses dois pode pôr junto, tá? Aí, agora que é o negócio, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque eu tenho que ralar o suficiente para uma colher. Mas como é que eu vou segurar a colher enquanto eu ralo sem fazer bosta? Vou reservar aqui do lado, vou aqui, certo.
A gente sempre dá um jeito, sempre tem umas gambiarra. Tá dando pra vocês verem aí, né? Vamos lá, então. Vou pegar aqui. Eu sempre ouvi o pessoal falando nas séries, principalmente, não sei o que, noz moscada, é o ingrediente bom. Mas eu nunca sabia o que era. Agora com muito cuidado pra não cagar o dedo. É sério, gente, quem tem ralador e quem já ralou coisa na cozinha sabe que o negócio dói. Se vocês tiverem uma técnica aí melhor pra não correr o risco de arregaçar o dedo, vocês me ensinam. Mo, dá um grito aí de sim ou não. Eu sou um bom cozinheiro? Sim. Eu? Não sei se... Tomara que tenha dado pra vocês ouvirem, senão vocês vão falar que tô roubando. Obrigado, Mo. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas eu tô fazendo uma sujeirada. Mas tá caindo um pouquinho na colher. Quando caiu o tanto que eu achar que é o suficiente, aí eu paro. Bom, chega antes que eu faça a cagada aqui. Põe isso aqui. E aí eu vou tentar pegar um pouquinho desse que caiu na mesa. Que a toalha tá limpa. Não tá mais, mas tá. Bom, a gente tem toalha de Natal. Droga, devia ter te perguntado antes. Agora vamos bater com a noz e a baunilha. Agora vamos colocar o leite. Leite são 700 ml, tá? Leite integral. Outra dica que eu esqueci de dar também, que tava no coisa, não sei se eu esqueci, mas se eu esqueci, eu vou falar agora. Se eu já tinha falado antes, vai ficar repetido pra vocês não esquecerem. Tava escrito na receita que é bom resfriar todos os ingredientes antes de começar a fazer. Como resfriar? Colocar na geladeira. Porque é que o Natal é muito quente, né? Nos Estados Unidos é inverno na época do Natal, mas aqui é verão. Então, se você resfriar tudo na hora que você faz, o negócio já tá geladinho no esquema pra beber. Eu acho que esse é o intuito. Então eu resfriei o rum, o creme de leite, que tinha que resfriar mesmo, né? O leite, os ovos eu deixei um tempinho na geladeira também, antes de fazer isso aqui, tá? Nossa, já tá ficando com a cor bonita, hein, amor? Já beberia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rocks. Jingle bells. Pronto, leite batido. Agora vamos pôr o creme de leite fresco. Nossa, deu quase na medida esse pote aqui, hein, amor? O tamanho? Então, tava escrito batedeira ou fouet. Não sei nem se era batedeira, é mixer, na verdade. Ou mixer ou fouet. A gente não tem mixer, né? Então tive que ser no fouet, né? Mano, o cheirinho já tá gostoso aqui, tá doce. Por causa da essência de baunilha, né? Então já fica com coisa legal. Aí agora iria o brandy, que seria o conhaque, que eu não tenho. E aí vou só no rum mesmo. Se eu achar que ficou fraquinho, de repente posso pôr uns 200 ml. Tá por 150, né? Mas a gente põe um pouquinho a mais. Vamos com o rum agora. 150 ml. Barman. Olha eu fazendo bosta. Pera, cadê? Achei. A bebida dos piratas. Literalmente, porque tinha uma outra marca lá que tinha um pirata na embalagem. E aí só bater. E aí tem um esqueminha que falou também, na hora de servir, nossa, tá escorrendo já, ficou bem no limite mesmo. Na receita tava escrito na hora de servir pra dar uma salpicada assim de noz moscada ralada também em cima do copo, que fica top. Aí já tá com cheiro de bebida alcoólica agora. Bom, vou experimentar. Agora que é a parte final. Mas antes, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você tá interessado se ficou bom, né? Pra poder fazer em casa. Então, já sabe, né? Desce aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com a galera, fala, faz essa receita aí. Aquela pessoa que sabe, que manja das receitas, fala, faz isso aí pra nós beber lá, na Natal. Pode fazer no Ano Novo, pode fazer em outras épocas do ano, né? Mas, enfim, curte, compartilha, se inscreve e compartilha com a galera aí, por favor. E me segue nas redes sociais também. Agora, a chance disso aqui dar bosta é muito grande. Opa, não deu. Eu enchi o copo inteiro, e se eu não gostar? O que eu vou fazer? Eu tô gravando esse vídeo no domingo à noite. Vocês estão assistindo na quarta-feira. Eu gravei no domingo passado à noite. Não sei porque eu enchi o copo inteiro, mas aí eu vou pôr na geladeira e vou beber durante a semana. Moça, você não vai acreditar. É gostoso. É docinho e eu não senti o gosto do rum. Se bem que eu não sei qual que é o gosto do rum, né? Deixa eu cheirar. Não tem cheiro forte não de álcool. Hã? Dá. Se pá, eu faço, hein, amor? Pra nós levar lá pra minha mãe. Vou ver mais um pouquinho aqui. Nossa, ficou gostoso, hein, cara? Nossa, que tradição gostosa que eu vou fazer agora todo Natal. Só que aí também
Tem aquele negócio que eu falei pra vocês. Teve um blog aí que falou que isso aqui pode dar uma dor de barriga depois. Eu espero que não seja o caso. Eu conto pra vocês lá no Instagram. No dia que esse vídeo sair, vocês vão lá no Instagram e me seguem, que eu vou falar nos stories se deu dor de barriga ou não. Mas eu acho que não vai dar não, gente. Porque acho que se você usar tudo quente, beber quente, talvez. Mas como tá meio fresquinho aqui, porque já tá um tempo fora da geladeira, né? Mas como eu deixei na geladeira antes de fazer, então acho que isso deu uma equilibrada. Agora eu vou jogar só uma nozinha aqui em cima, só pra dar uma salpicadinha, pra ver como é que fica. Nossa, fica bom mesmo, cara. Obviamente que tem álcool. Mas sabe qual que é o perigo? É essas bebidas que não parece que tem, mas tem. Porque a gente fala, tá suavinho, vai bebendo. Quando bater o negócio no cérebro, já tá louco já. Então tomem cuidado, porque realmente ficou bem docinho. Agora, a receita também pedia 150 ml de conhaque. Eu não sei qual que se o gosto ficaria muito forte do álcool, de repente, porque eu acho que o conhaque é um pouquinho mais forte. Eu acho. Mas só com rum ficou legal. As outras receitas, todas que eu encontrei, só pedia rum ou brand. Nenhuma pediu os dois, só essa receita. Porque eu acho que era pra ficar forte mesmo, porque era pro Charlie Harper, né? Mas eu fiz só com rum e gostei, hein? Então, aprovado. Nova tradição natalina, melhor do que uva passa, é o gemada, ou eggnog dos Harper. Nossa, sério, gente, ficou gostoso. Façam. Pra você que é maior de idade, por favor. Façam, bebam e me contem depois o que vocês acharam. Nossa, ficou muito gostoso. Acho que foi uma das melhores receitas que eu já fiz aqui. Se você estiver interessado nas outras receitas que eu já fiz, no final desse vídeo vai ter um pós-créditos. Fica até o final, vai ser nos pós-créditos. E durante os pós-créditos aí vai ter uma playlist pra você clicar com todas as receitas que eu já fiz aqui. Tem coisa de Friends, tem coisa de How I Met Your Mother, tem coisa de várias outras séries aí que eu esqueci agora. Aprovado, gente. Aprovado. Façam. Não esquece de sair do vídeo, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Se vocês já tomaram gemada aí na casa de vocês, o que vocês acham disso? Se eu fiz alguma coisa errada na receita, também me falem. Mas ficou bom. Aprovadíssimo. Se inscreve, deixa o like e nos vemos nos próximos vídeos por aí. Até a próxima. Um Feliz Natal. Agora a gente só vai se ver no Natal, sexta-feira. Então, Feliz Natal pra você. Leve essa tradição pra família de vocês também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo, Feliz Natal. Até a próxima, que agora eu vou limpar a bagunça.